Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês forem assistir este programa. Aqui quem fala é Babalorixá Sérgio Diodé, na cidade de Mongaguá, no Loas TV, a primeira TV de Mongaguá. Vou dar início ao programa Encantos, um programa que vai levar cultura, entretenimento, religiosidade, conhecimentos, curiosidades e, acima de tudo, encantos para uma vida melhor. Tenho que iniciar pedindo a bênção aos nossos ancestrais, esses ancestrais negros escravizados, que deixaram uma cultura rica afro-brasileira, aos nossos amados orixás, inquices e vodunces, que permitiram com que nós realizássemos esse programa. E não poderia de deixar expresso meus respeitos aos meus mais velhos, meus iguais e meus mais novos. Agradecer ainda imensamente a Loas TV, que nos permite entrar com esse programa em sua casa. Vamos começar agora falando sobre a minha experiência dentro de uma casa religiosa. Em todos os eventos que eu vou, há uma curiosidade muito grande e um movimento, uma consideração errônea da cultura afro-religiosa. Nós estamos falando de politeístas e monoteístas. As religiões politeístas são as religiões que de vários deuses, né? Muito conhecido na Grécia Antiga, na Roma, e quando se faz uma pesquisa no Google, consideram as religiões de matrizes africanas também politeísta, o que é um equívoco. Nossa religião, ela tem vários orixás que nós cultuamos, várias divindades, mas todas são oriundas de um único Deus, o que não é bem visto, talvez, por alguns estudiosos. Então, nós gostaríamos de deixar claro que o culto afro-religioso ele é totalmente monoteísta, assim como o culto da Igreja Católica ou o cristianismo. O cristianismo ele tem um Deus que se divide na Santa Trindade, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e daí sai vários santos de devoção católica. O nosso é diferente. Ele tem exatamente o Deus que se divide em vários orixás. Então, nossas divindades todas são oriundas, são pertencentes a uma divindade só. Muitas pessoas me perguntam o que são os orixás. Então, eu vou explicar. Os orixás são a energia da natureza. A terra, o ar, a água e o fogo. Aquilo que dá vida, que tem como objetivo o desenvolvimento, o crescimento das pessoas e do planeta. Eles são divindades oriundas de um único Deus que os criou. Para esse primeiro programa, nós decidimos falar de um orixá que é o primordial na cultura afro-religiosa. É o primeiro orixá criado, é o primeiro orixá que veio ao planeta Terra com o objetivo de tornar a Terra habitável. Mas quem é esse orixá? Quem é este primordial orixá, onde é muito cultuado em diversas nações do candomblé? Ele é o mensageiro dos orixás. Ele veio aqui com o objetivo de tornar o planeta habitável. E ele faz a coisa mais básica que nós fazemos, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele é responsável pela comunicação. Então é ele que faz com que nós possamos nos entender e desenvolver um diálogo, um raciocínio. É este orixá que nós queremos falar dele hoje. Esse orixá, como mensageiro responsável, ele veio no planeta com o intuito de desenvolver para que nós possamos habitá-lo. E aí ele se tornou o mensageiro dos orixás, o mensageiro que leva as nossas súplicas a Deus. E vamos entender que muitas pessoas associam erroneamente a África a um país. Não, é um continente africano
coberto com vários países e vários idiomas diferentes. Então as pessoas me perguntam: "Por que que Deus na África tem várias traduções?" Porque são vários idiomas nos seus respectivos países. Nós, do Iorubá, o chamamos de Olodumare. E aí Olodumare seria Deus, assim como God é Deus nos Estados Unidos, tá? Na língua inglesa. E as pessoas acreditam que Olodumare não é. Não, nós estamos falando de um Deus único. Esse que resolveu tornar com que o planeta Terra habitável, criando os orixás, e cada orixá tem a sua particularidade, a sua, o seu trabalho para que o mundo ande. A divindade Exu, aquele que prevê as coisas antes de acontecer, ele é um único orixá, mas que ele se divide em diversos outros orixás. Aqui no Brasil, nós acreditamos ou nós consideramos como qualidade. Particularmente, eu não acho qualidade um termo correto. O que acontece? Nós temos a energia de um orixá único, que ela se divide em vários trabalhos. E essas que foi determinado no Brasil qualidade, são caminhos diferenciados para as funções diversas que o Exu tem que fazer. Vamos aclarar isso para que você possa entender melhor. Quando eu estou realizando um jogo de búzios, que eu vou querer verificar o caminho, o destino de uma pessoa, o Exu é essencial para essa comunicação entre o sagrado e a pessoa para quem eu quero jogar. Para isso, existe uma divisão deste Exu, que é um Exu que verifica entre todos os diversos Odus, que seria o destino da pessoa, o que ele pode dar de informação do destino daquela pessoa. Então, este orixá, que foi determinado, por exemplo, o Exu Odara, ele anda muito bem entre os Odus, que é o destino de cada um. Então, toda vez que eu estou fazendo um jogo de búzio, ou seja ele o sistema divinatório que está sendo usado, eu preciso louvar algum orixá. E, de antemão, a gente diz que um bom orixá para conversar conosco no processo divinatório é o Exu Odara. Outro Exu que também anda muito bem dentro do sistema divinatório dos Odus é o Exu Elebara. Então, quando a gente vai preparar uma pessoa para o oráculo, para que ela possa ser jogar búzio, nós ensinamos, nós montamos um fundamento dentre algum Exu que possa caminhar dentro desses Odus e que traga a informação necessária. Então, o Exu, ele se divide em diversos. Quando a pessoa tem um problema de caminho, o Exu responsável pelos caminhos é o Onã. Exu Onã, o senhor dos caminhos. Mas isso não quer dizer que este Exu são vários Exus. Não, nós temos uma energia única, que é um Exu, que ele se divide em pequenas funções, e conforme a sua função, ele tem o seu nome. Então, nós temos um orixá que é considerado primordial, que ele se divide em vários e que vai ajudar na criação do planeta, na criação de tudo. E se torna extremamente primordial. Entretanto, vale informar que não existe um orixá mais forte do que outro ou um mais principal que o outro. Todos são necessários para desenvolver as suas funções independentemente. Eu escuto muita gente falar: o meu Exu é melhor, o meu Exu é isso, o meu orixá é aquilo, e é uma maneira errônea. Não existe o mais principal. O que existe
é que a união de todos para que as coisas aconteçam. Verificando esta posição, nós temos uma coisa que nos incomoda. Por quê? É notório a força do orixá Exu, mas quando na época da escravização, quando os negros foram escravizados, e aí a gente dá um parêntese. Por que que eu falo que os negros foram escravizados e quando eu leio um livro está escrito os escravos negros? Nenhuma pessoa nasce escrava. Ela foi escravizada. De repente, os livros foram escritos pelos brancos colonizadores e utilizaram o ponto de vista dele. Então, aqui eu faço esse parêntese, porque que eu gosto de dizer negros escravizados e não escravos, como é dito nos livros. Nós precisamos mudar essa história e dizer a realidade dos fatos. Então, voltando ao passado, quando os negros eram escravizados, os colonizadores perceberam da grande importância deste orixá. E aí a história diz que foi de uma maneira sem querer que os colonizadores resolveram associar o grande orixá Exu ao diabo. Pasme que durante muito tempo, quando a gente fazia uma pesquisa de tradução no Google, quando se punha Exu, ele traduzia para o diabo. Foi uma batalha muito grande para conseguir mudar isso. E às vezes a gente tem que retornar nessa batalha, porque às vezes está lá de volta. Por que que o Exu foi considerado o diabo pelos nossos colonizadores? Pela importância dele. Era uma maneira de controlar a massa, de amedrontar as pessoas, porque nós temos uma cultura com bases cristãs, onde existem duas ferramentas que não nos pertencem. O diabo, ele inexiste na cultura africana. O pecado também inexiste na cultura africana. Então, mesmo o Exu sendo primordial na nossa cultura e essencial, os nossos colonizadores preferiram associá-lo ao diabo. E por que que eles fizeram essa associação básica? Primeiro porque quando você vê os assentamentos ou as imagens do Exu, ela sempre está associada a um ogó, que é a representação da virilidade masculina com a imagem de um membro masculino ereto. Acreditava-se que a igreja o associou ao diabo por causa do sexo, o membro masculino associado ao sexo, lembrando que naquela época o sexo era uma grande proibição. Sexo só podia em duas condições: após o casamento, segundo a igreja, e para procriação. Hoje, estudando as escrituras sagradas, não se vê essa conotação, né? Tanto feita como era antigamente. Mas por que que antigamente era importante o pecado? Acreditamos que existia o interesse da igreja, porque parte da eliminação do pecado era advinda de um pagamento. Você ia se confessar, falava o seu pecado, o padre estipulava quantos Pais Nossos, quantas Aves Maria e qual o valor para te eliminar deste pecado. Então existiu no passado uma coisa que hoje é mais amena. Mas isso seria muita infantilidade nós acreditarmos que só por este fato Exu era associado ao diabo. Não. Nós acreditamos que a associação veio muito minuciosamente para amedrontar a população. As pessoas associando ao diabo
tem medo de Exu. E isso permanece até os tempos atuais. Quantos relatos eu vejo de pessoas que têm vergonha de vestir o seu fio, de usar a sua roupa religiosa? Quantos filhos têm vergonha de sua mãe ser uma ministra religiosa do candomblé ou da umbanda? Por causa deste medo que foi enraizado no Brasil. E que nós precisamos ver, isso foi muito articulado, porque, além do medo ao Exu, foi dado uma conotação de que tudo que era de origem preta não tinha valor. Foi menosprezado a cultura da raça negra. Então, tanto que existe um ditado hoje que a gente usa muito, né? O pombo da paz é branco, mas a galinha da macumba tem que ser preta. Porque o preto tem essa conotação de sem valor. E isso nós precisamos mudar, porque a cultura negra é muito rica. Veja bem a origem da existência do planeta, segundo a cultura africana, a importância dos orixás para nós. E se os orixás são as forças da natureza, a água, o ar, a terra e o fogo, nós cultuamos, independente de você ser afrodescendente, independente de você ser do candomblé ou da umbanda, nós tomamos água, nós respiramos, nós precisamos umedecer o solo para que as árvores frutíferas nos dê alimento. Então, de qualquer forma, nós cultuamos a natureza. Então, o nosso culto é de preservação à natureza, porque a natureza é o orixá. O objetivo aqui é parar com essa associação de Exu ao diabo. Uma fake news que a gente vê constantemente pelos nossos irmãos de outras religiões. Veja bem, se Exu é um orixá primordial, oriundo de Deus, Deus o criou para que pudéssemos habitar no planeta, então ele é uma partícula de Deus, e sendo partícula de Deus, ela não pode ser associada ao diabo. A falta de conhecimento leva à ignorância. Então, essas palavras é para ensinar aqueles que foram manipulados a entenderem um pouco da nossa cultura. Agora, como que nós vamos entender esse Exu? Existem vários mitos iorubás explicando a força desse Exu. O mito pode ser considerado uma lenda, mas é uma lenda que conta passagens dele. E aí eu resolvi separar algumas mitos iorubás, que vai explicar melhor a força desse Exu. Antes do mito, vejamos bem, Exu foi criado e incumbido de habitar nosso planeta, de fazer a comunicação conosco, de preparar que os demais orixás viessem ao planeta, e cada um com a sua responsabilidade, com a natureza, com a água, com o ar, com o fogo, e cada um ensinando, né? Oxalá criando seres humanos. Então, é tudo uma equipe que vem com um único objetivo, né? Desenvolver um planeta, desenvolver nossa cultura, desenvolver uma vida. Nós sabemos que Exu é conhecido por ser o senhor da terceira cabaça. Mas de onde que saiu isso, senhor da terceira cabaça? Bem, Exu foi desafiado a escolher entre duas cabaças. Uma cabaça possuía o bem. A outra cabaça era detentora do mal.
Mas não é o mal de prejudicar. Entenda, numa cabaça, o bem poderia ser o remédio. E na outra cabaça, o mal poderia ser o veneno. Numa era a palavra, na outra era o silêncio. E aí ele tinha que escolher uma das cabaças. Exu, usando da sua inteligência, ele pegou-se uma terceira cabaça, abriu ambas, as duas, e misturou tudo na terceira cabaça, criando a terceira cabaça. Onde, ao criar essa terceira cabaça, que é a mistura das coisas boas com as coisas não boas, ele fez com que o veneno pudesse ser a cura e o remédio pudesse ser o veneno. Como assim? Vejamos bem. Hoje é muito notório. Se eu me medicar e exagerar no remédio, aquele remédio que foi feito para me curar vai ser um veneno para mim. Por outro lado, muitos dos remédios existentes foram tirados venenos. Esta esperteza só foi possível por ele ter criado essa terceira cabaça, segundo este mito iorubá. Um outro mito muito conhecido de Exu é Exu, o dono das encruzilhadas, o morador das encruzilhadas. Mas por que que Exu se tornou o morador das encruzilhadas? Veja bem. Exu sempre foi o orixá primordial e o primeiro a ser cultuado numa casa de axé. E esse culto originou-se de Exu perceber que todos os orixás e todas as pessoas frequentavam a casa de Oxalá. Sempre levavam-se presentes para Oxalá, mas as pessoas iam até Oxalá, entregavam seus presentes, suas oferendas, seus agradecimentos e iam embora. E o Exu resolveu visitar Oxalá e ficou lá observando Oxalá trabalhar, sem fazer nenhuma pergunta. E ficou anos observando as funções de Oxalá e aprendendo sem perguntar. Oxalá começou a ficar muito atarefado. Ao entender e ver Exu lá à disposição, pede que Exu faça uma seleção das pessoas que poderiam visitar Oxalá, porque ele não tinha mais tempo hábil. Lembra-se que na cultura iorubá, Oxalá é responsável pela criação do ser humano, das nossas cabeças, né? E aí Oxalá, trabalhando, atendia. Exu começou a fazer, na encruzilhada, o atendimento dessas pessoas. Quem não estivesse apto a falar com Oxalá, ele orientava que naquele momento Oxalá não poderia recebê-lo, que ele voltasse seguindo alguns padrões. E os demais ele ia selecionando. O que nós conhecemos hoje como uma triagem, né? E ficou anos nessa encruzilhada, atendendo as pessoas, e ele resolveu fazer da encruzilhada a sua casa. Oxalá, ao ver a dedicação de Exu, começou a pedir para as pessoas que falavam com ele que parte daquilo que fosse levado a Oxalá fosse pago a Exu antes, que trouxessem oferendas a Exu. E Exu foi crescendo no conhecimento, crescendo nas suas riquezas e se tornando esse orixá primordial, o principal, o primeiro a ser cultuado, transformando a encruzilhada em sua moradia. Por isso que se diz que Exu é dono das encruzilhadas. Há um dito popular africano que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Nós temos que entender isso. Exu é esperto, é inteligente, não é passado para trás.
ele é aquele orixá que tudo sabe. Ele sabe seu pensamento, ele sabe sua vontade. Então não adianta querer tapear Exu, ele não será tapeado. Ele faz o mundo andar, não nós. Mas qual é o objetivo desse nosso programa? Não é encantos? Então vamos ensinar um encantamento para Exu. Todos nós precisamos caminhar no caminho do bem, no caminho da paz, precisamos ter o nosso emprego, o nosso salário. Então vamos fazer uma oferenda a Exu que possa ser, Exu Orixá, né? Exu Orixá, o Orixá primordial, que possa ser feita dentro do seu lar. Eu tenho o hábito de adquirir uma penca ou uma dúzia de bananas prata verde, bem verde, na feira. Levo para minha residência, lavo essas bananas na água corrente, trago essas bananas para o coração e ofereço para Orixá dos Caminhos, Exu Onã, e peço por caminho. Se eu não estiver trabalhando, peça pelo seu emprego, peça por sua proteção, por sua saúde, caminhe em todos os sentidos. Coloque essas frutas numa travessa, numa fruteira e deixe dentro da sua casa. Quando essas frutas, essa banana amadurecer, você pode comê-la. E aí você pode iniciar depois uma nova oferenda, comprando mais bananas verdes e oferecendo a Exu. Eu particularmente gosto da banana prata e é essa que eu ofereço. Aí eu vou lhe dizer algumas coisas interessantes. Veja bem, eu vou usar um exemplo meu. Dentro desta oferenda, uma vez eu pedi para Exu que eu queria uma promoção dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa indústria de um fabricante nacional, e eu queria uma promoção. E eu pedi do fundo do meu coração. Passou algum tempo, eu fui chamado pelo presidente da empresa e fui notificado que o gerente do meu setor iria ser promovido para diretor. E iria no meu setor surgir uma vaga para gerente. Só que olhando a minha ficha no departamento pessoal, naquela época eu não era formado. E a empresa não aceitava gerente sem diploma. O que fizeram? Veja bem, eu fiz um pedido, Exu me atendeu, porque a oportunidade surgiu, mas eu não estava preparado para esta oportunidade. Então não adianta você também ficar pedindo e não se preparar. Eu tive a sorte que, como eu já trabalhava nesta empresa há muitos anos, o presidente da empresa permitiu que eu estudasse e aguardou 4 anos para eu apresentar o diploma para eles. E eu me formei em comércio exterior, que era a minha atuação na época. Mas muitas empresas não vão lhe esperar. Então, estude, vá procurar emprego, emita o seu currículo, dedique-se, prepare-se, que os seus caminhos serão abertos, mas você tem que estar preparado para esta oportunidade. Bem, constantemente as pessoas me perguntam sobre como aprender a nossa religião. A nossa religião, candomblé em específico, se aprende por via oral, né? Frequentando, o zelador, o ministro religioso, explica as funções, explica a harmonia, os sincretismos, e vai dando várias informações, tudo por maneira oral. Muita coisa pode ter se perdido por causa disso, porque na nossa cultura não se há o hábito de se escrever. E aí eu venho aqui, seguindo essa filosofia e atendendo o pedido de muitas pessoas, orientar. Hoje eu estou orientando este livro, o livro que fala de Oxóssi, Orixá Oxóssi, escrito pela grande Elorixá, Mãe Estela de Oxóssi. E por que eu escolhi este livro neste primeiro episódio para falar dele?
porque eu tenho muitos agradecimentos e respeito à mãe Estela. Ela nos deixou, ela partiu, mas foi, acredito, uma das primeiras mães de santo que defendia o candomblé escrito, para que nós possamos deixar para as novas gerações, alguma informação. Lógico, não vai pensar que aqui tem fundamento, que tem esclarecimentos profundos que só vão ser aprendidos dentro de uma casa religiosa, não. Mas aqui vai explicar muito bem sobre Orixá Oxóssi. Então é um livro que eu aconselho, quem não o leu, leia. Mãe Estela teve muitas qualidades, por isso foi considerada uma grande alorixá. Quando eu adentrei para o culto, eu acho que eu era um dos poucos formados com curso superior. Mãe Estela foi a primeira que a gente ouviu falar: eu quero meu filho com o anel do dedo, formado. Hoje, passado algumas décadas, eu fico muito contente com a quantidade de pessoas formadas dentro da nossa religião. Então eu venho aqui publicamente agradecer Mãe Estela com a sua inteligência, com seu conhecimento e com o respeito que ela passava para nós, de nos ter orientado o caminho das pedras para nós chegarmos onde nós chegamos hoje. Essa é a indicação desta semana. Para o próximo episódio, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Nós vamos fazer um encantamento de uma planta para proteger a sua residência. Então, se você puder ter em suas mãos, em sua casa, uma espada de São Jorge, mas não na água, uma espada de São Jorge com raiz num vaso. Nós vamos encantar essa espada para você ter uma proteção em sua residência para o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.